Bom dia, amigos. Bom dia aos nossos queridos benfeitores. É com muita alegria que nesta manhã nos reunimos, em nome de Jesus, para mais uma vez nos unirmos em pensamentos, com um só sentimento, com o coração cheio de gratidão, para que por alguns minutos possamos nos dedicar à nossa evolução, ao nosso aprendizado, que possamos dedicar um tempo para amadurecimento, para o engrandecimento do nosso espírito. E é com o coração repleto de amor, de gratidão, que pedimos, Jesus, permaneça conosco, nos ampare e nos envolva em vosso amor. Bom dia, meus queridos amigos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos juntos aqui nesse domingo de manhã para falarmos um pouquinho do quanto aprendemos, do quanto a doutrina nos traz de conhecimento, de aprendizado, de maturidade, que com o tempo vamos guardando nas nossas bagagens espirituais. E hoje fomos convidados aqui a dizer um pouquinho sobre o que está escrito no livro Justiça Divina, o item no campo do espírito, que é referente à primeira parte do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. E aí esse texto traz para a gente algumas reflexões, né? Nós vamos encontrar lá falando sobre as penas, sobre as provas. Então nos faz refletir um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso aprendizado, sobre aquilo que nós vivenciamos. E ele começa fazendo essa reflexão, então, né? Que é no lar, que é na nossa família, que é entre aqueles que nós convivemos durante mais tempo, né? Durante maior tempo, durante uma, uma vida inteira, muitas vezes, é que encontramos os nossos maiores desafios. E nós sabemos, na verdade, que dentro do nosso lar, muitas vezes estão aqueles que em outras encarnações foram os nossos desafetos. Então é ali que a gente vai colocar à prova tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Nós vamos verificar se realmente conseguimos colocar em prática. Então ali dentro daquele lar, nós encontramos muitas vezes indiferença, muitas vezes somos orgulhosos ou então percebemos o quanto o outro que está caminhando ao nosso lado naquela encarnação é orgulhoso. Muitas vezes nos deparamos com o filho, com o irmão, com o pai, com a mamãe, que nos tratam às vezes com violência, né? Não só violência física, mas também com agressão verbal. Então o jeito de falar, as respostas, né, são ríspidas, são grosseiras. Então nós vamos tentando colocar em prática aquilo que aprendemos. Por muitas vezes também na nossa encarnação, nós temos que aí nos depararmos e sabermos passar pela situação de calúnia. Quantas vezes, na verdade, a mentira nos visita, mesmo quando nós estamos no exercício do bem? E quantas vezes nós conseguimos ver aí na mídia, né, ou então através de livros, né, dentro da doutrina espírita mesmo, ou até dentro de outras religiões, aquelas pessoas de bem, de boa vontade, que estão ali praticando o exercício da caridade,
e muitas vezes são visitadas pela calúnia. Quantas vezes nosso querido Chico, a irmã Dulce e tantos outros passaram por situações, né, de vexame, de calúnia, de inventar coisas a respeito daquele trabalho que eles faziam. E nem por isso desistiram, né, continuaram no exercício do bem. O texto nos lembra também que muitas vezes nós praticamos o exercício do bem, o auxílio ao próximo, e esses amparos muitas vezes não são percebidos, né? Às vezes nem por nós mesmos e nem pelos outros. Não que a gente faça esperando o retorno, né? Mas é muito bom quando a gente tem uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, e muitas vezes isso nos falta. E aí a gente percebe o quanto a ingratidão, a indiferença permeiam o nosso caminho, o quanto nós temos que aprender a lidar com essas situações, que nos fazem aprender também, que nos fazem caminhar, que nos fazem evoluir. E aí, já para o finalzinho do texto, né, na metade do texto em diante, ele nos lembra que todos esses desafios, na verdade, estão nos ofertando, né, e pedindo ali, solicitando trabalho. Então, essas situações que permeiam o nosso dia a dia, nada mais são do que alertas, né, pedidos ali de, olha, vamos trabalhar, vamos colocar em prática isso daí. Né? Então, ele nos alerta que se nós ficarmos ali naquela faixa, né, naquela vibração negativa, a gente acaba se envolvendo ainda mais nesse lodo, né, nessa lama que acaba nos prendendo. Então, nós temos que ficar atentos, porque mesmo na dificuldade, nós não devemos desanimar. Então, mesmo ali naquele momento difícil, nós não podemos reclamar, nós temos que verificar o que tem de bom, o que eu posso aprender com aquilo, né? No texto tem uma frase interessante que fala assim: queixa é semente morta, né? Então, assim, uma semente que não germina, não cresce, não vai para frente. Então, ficar nos queixando, nos ali reclamando, não vai levar a nada, né? A reclamação, ela não modifica a situação. A irritação é tempo perdido. Nós acabamos ficando no vitimismo e não saímos do lugar, né? Ele então fala também do melindre, que é uma praga destruidora. E quantas vezes, na verdade, eu não vou lá não, porque lá ninguém gosta de mim. Eu não vou fazer isso não, porque ninguém percebe. E isso vai nos corroendo por dentro. E isso vai nos destruindo. E tem uma outra frase muito interessante que ele coloca assim, que ideal inoperante é água parada. Então, de que vale ter um ideal se eu não busco, se eu não faço nada para chegar até esse ideal, para que ele se torne realidade, para que ele se torne realmente algo palpável, né? Então, ter o ideal é muito bom, mas buscar, correr atrás dele é melhor ainda, porque ninguém avança sem movimento. Temos que nos movimentar, temos que sair do lugar. Não há evolução sem resgate, sem ação. Então, esse texto vem bem nos lembrar que tudo aquilo que a gente passa, nada é por acaso. Tudo tem um intuito, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. Nós é quem temos que encontrar qual é a razão daquilo. Né? Ao invés de perguntar, mas por que comigo? Por que acontece isso? Por que aquilo? O que eu tenho que aprender? O que eu posso tirar de útil desse momento, dessa situação? E não ficar apenas na lamentação. E para o finalzinho do texto, ele diz assim: nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. Então, a partir do momento que a gente continua, a gente percebe a nossa falha, percebe o nosso erro e a gente continua naquilo, as nossas dores vão aumentando, vão sendo mais destrutivas, né? Essas dores nos causam mais sofrimento. Então, se eu já sei o motivo, se eu já sei a causa, então eu começo a cortar pela raiz aquilo que está me fazendo mal. Então, eu vou modificando o meu pensamento, modificando as minhas atitudes para que eu consiga me livrar daquilo. Né? Então, à medida que eu vou melhorando essas provas, essas penas, né, essas dificuldades, elas também vão reduzindo até chegar a um ponto de não precisar mais passar por nada daquilo.
É claro que quando a gente pensa que se livra de uma dificuldade, aparece uma outra, mas isso é para nos melhorar, né? Para que a gente possa evoluir. Vai chegar um momento em que não precisaremos passar por nada mais para nos colocar ali à prova, né? Mas ainda tem uma caminhada até chegar lá. Então, que a gente possa aproveitar o momento, né? Que a gente só vai progredir, só vai melhorar se nós buscarmos isso. Então, à medida que nós aceitarmos as tarefas do bem espontaneamente, nos colocarmos em benefício, em auxílio do próximo, de todo o coração, sem esperar nada em troca, mas apenas pensando na nossa melhoria, no quanto fazer o bem faz bem, nós também vamos aí diminuindo os nossos débitos, né? Diminuindo as nossas dificuldades do caminho. Então, que nós possamos aproveitar esse momento que a humanidade atravessa para pensar nessa situação. O que eu tenho feito de bom? O que eu posso fazer para que melhore? Qual é o meu papel nessa sociedade, né? Qual é o meu papel neste momento no mundo? Se eu não posso hoje trabalhar em uma determinada coisa, eu posso fazer outra, né? Pensamento é vida, então eu posso buscar através das minhas preces, através das minhas vibrações, aquela ajuda que tanto o outro precisa e que também faz tão bem a mim. Então que eu possa, nesse momento de dificuldade que o planeta atravessa, ser a semente não morta, mas uma semente que frutifica, que germina, que cresce forte, né, que estabelece aí um vínculo de amor com as outras sementes, né, que cada vez se torna mais forte, que esse tronco dessa árvore cada vez possa ser mais forte, mais vigoroso, para que a gente possa cada vez mais ter qualidade naquilo que a gente faz, né? Então, que possamos nesse domingo pensar nestas possibilidades, que possamos lembrar do quanto Deus nos ama, que antes mesmo de ser quem somos, Ele já nos amava. Então, que nós possamos saber que nunca estamos sós, né? Nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. O nosso mentor amigo está sempre ali. Olha, vai por aqui, né? Vai ser melhor. Pensa bem. Tem certeza? Vamos mudar de atitude, vamos mudar de pensamento. Não é verdade? Porque aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então, se nós começarmos a vibrar positivamente, a pensar positivamente, nós também vamos colocando em prática essa positividade. Então a nossa vida começa a modificar, o nosso ciclo começa a se alterar. Então que a gente possa sair dessa situação da negatividade e começar a modificar os nossos pensamentos para que as nossas atitudes também possam ser modificadas. E quando a gente menos perceber, todo aquele ambiente em torno da gente também começa a se modificar. Então, quando eu estiver diante daquela situação difícil, daquele amigo complicado, daquele familiar difícil de lidar, eu possa pensar o que eu posso aprender com aquela situação, o que eu posso tirar de bom e o que eu posso ajudar na evolução daquele ser e na minha, para que juntos a gente possa melhorar, porque sozinho não vai dar certo. Não adianta eu estar melhor e toda a minha família não estar numa situação bacana, né? Não estar legal. Porque a sociedade é isso, a família é a nossa primeira sociedade. Então a gente não caminha sozinho. Para a gente conseguir viver num ambiente melhor, eu tenho que começar por mim. E aí eu vou, aos poucos, aumentando esse ciclo. Não é verdade? Porque, mas eu tô bem, mas ao meu redor tá tudo estranho. Não adianta, né, estar limpo e estar num ambiente todo sujo, né? Eu vou acabar em um momento ou outro me sujando também. E a mesma coisa acontece aí com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, tá bom? Então, o que hoje o texto traz pra gente é isso, né? Que a gente possa, aos poucos, nos entregar a tarefa do bem, para que daqui a pouco ela se torne uma coisa tão natural na nossa vida que a gente já nem perceba mais, tá bom? As nossas dificuldades possam nos servir aí de alerta, de auxílio, de ajuda, de degrau na escada da evolução. Que Jesus possa nos abençoar. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, sempre um prazer imenso falar com vocês. Um abraço a todos, que tenhamos um domingo de paz, de harmonia, junto daqueles que amamos, que possamos
ter Deus no coração, que possamos, através das nossas atitudes, mostrar que estamos realmente trabalhando na seara do Mestre. E assim, Jesus, agradecemos por esse momento, por esta conexão, por estar juntos de amigos. E que esse amor, Jesus, se estenda por todo o nosso planeta, que adentre os lares, ampare a cada família, acalme os corações e envolva, Jesus, a todos os irmãos que se fazem necessitados. Agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.